Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Uma noite de quinta-feira abençoada, que Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny, falando aqui pela Biblical Church, Unidos com Cristo. Uma boa noite e que Deus possa estar abençoando você nessa noite de quinta-feira, onde nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite, falando uma palavra gostosa, uma palavra que edifica, que traz paz, e uma palavra exatamente que entra na profundidade do nosso coração, demonstrando o amor, a graça e a bondade de Jesus. Vamos estar orando para começar o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Soberano Deus, majestoso e bendito Pai, perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, perdoa pelos nossos erros, Senhor, cometidos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia, Senhor. Que a cada dia venhamos a ser pessoas melhores, meu Pai. Pessoas obedientes, pessoas corretas, Senhor. Pessoas que querem agradar ao Teu coração, Pai. Por isso, nessa noite, fala conosco, Senhor. E ensina-nos da Tua palavra, Senhor. Muda, Senhor, nossa mente e o nosso coração, Pai. Que haja luz, que haja paz, Senhor, em nossa vida, meu Pai. Aonde nós chegarmos, Senhor. Que a Tua presença, meu Pai, seja manifestada, Senhor. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando eles levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros, cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal e de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e trouxe holocaustos, ofertas pacíficas perante ao Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E então retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Então, o livro de 2 Samuel, capítulo 6, está aqui registrado a história do rei Davi, quando ele vai buscar a arca para levar à sua cidade, para trazer para Jerusalém. E é bem interessante esse texto, porque se você pegar o capítulo 6 e você vê que Davi ali, quando descobre aonde está a arca, que está exatamente junto com o povo de Balaá, o rei Davi vai ao encontro para trazer a arca perante a ele e trazer a arca para subir exatamente para sua cidade, para Jerusalém. Só que nessa hora que ele vai buscar a arca, que ele põe ali bois e põe a arca em cima desses bois, ao caminho de buscar a arca, exatamente um homem viu a arca
arca caiu. E ele, para não deixar a arca cair, ele coloca as suas mãos. E ali diz a palavra do Senhor que a ira do Senhor se acendeu. E ele foi fumegado. Porque Davi estava levando algo que era muito precioso para Deus. Algo que era muito precioso para o povo de Deus. Algo que o Senhor colocou naquela arca que exatamente demonstrava seus sinais, seus prodígios e as suas maravilhas. Então era um cuidado, para você ter ideia, antes do rei Davi buscar essa arca, alguns reis anteriormente tinha todo um cuidado com essa arca, o lugar onde ela ia ficar, como ia ser o transporte da Arca da Aliança, as vestes dos sacerdotes que iam levar a Arca da Aliança. Então tinha todo um cuidado específico sobre a Arca da Aliança. Era uma aliança que Deus tinha feito com o seu povo, representado por aquela arca. Então, quando Davi, com toda a sua alegria, vai buscar a arca do Senhor, mas não se atenta nos detalhes de como trazer, um homem acaba morrendo por causa disso. Esse homem não fez com má intenção, mas sim com boa intenção de não deixar a arca cair. Então, quando acontece isso, Davi fala: vou deixar a arca na casa de Obed-edom, até eu me preparar juntamente com os sacerdotes para poder trazer a arca corretamente. E passa-se 3 meses. E aí os conselheiros ali de Davi dizem: olha, Davi, Obed-edom está sendo muito abençoado, pois a arca do Senhor está na sua casa. Precisamos trazer a arca para a cidade, para a conquista, onde nós conquistamos agora a cidade de Davi, Jerusalém. Precisamos trazer a presença do Senhor sobre esta cidade, para que agora a cidade inteira seja abençoada através da arca de Deus. E Davi contentemente vai buscar a arca da aliança, vai buscar a presença de Deus na casa de Obed-edom, porque isso simbolizava a glória, a presença do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, que era o Deus Altíssimo, que era o Eterno. Então Davi, quando agora vai na casa de Obed-edom ao encontro da arca, agora exatamente preparado para trazer corretamente a arca, homens, os sacerdotes estavam preparados, o caminho estava preparado, toda a situação estava preparada. Davi vai e busca com toda a alegria a arca da casa de Obed-edom. E nisso, Davi queria demonstrar a sua alegria perante a Deus. Então, cada passo, cada 6 passos, como a Bíblia diz e relata, cada 6 passos que a arca andava, Davi fazia um sacrifício de agradecimento ao Senhor. Olha aí o versículo 13, diz assim: sucedeu-se que, quando levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros cevado. Davi dançava com toda a sua força diante ao Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então você vê que Davi, ele se preparou para poder trazer a arca do Senhor, para poder trazer exatamente a aliança representada pelaquela arca para a sua cidade, para a cidade de Davi, para Jerusalém. Então ele, com toda alegria, festeja exatamente estar na presença do Deus Altíssimo. Davi, ele não se coloca ali como o rei de Jerusalém, mas ele se coloca como um servo do Deus Altíssimo, tanto que ele estava com uma estola sacerdotal, com vestes sacerdotais, simbolizando que ele era um servo do Senhor, que a maior vontade dele era agradar ao coração de Deus. E quando Davi está fazendo esses sacrifícios, é bem interessante na história de Israel, na cultura de Israel,
quando o rei vence uma batalha e ele vai se achegando perto da cidade, quando os portais da cidade se abrem e as trombetas anunciam que o rei está chegando, toda a cidade fica esperançosa, toda a cidade fica ansiosa, esperando ver o rei entrar, esperando ver o rei com toda a sua glória brilhar. Então a cidade estava fervorosa, sabendo que Davi estava buscando, trazendo sobre a cidade, trazendo princípios que foram esquecidos lá no passado. Davi ele tira suas vestes, ele tira sua glória, ele se faz como servo, ele põe a estola sacerdotal, e a Bíblia nos diz que não é ele quem entra primeiro, mas é sim a arca de Deus entrando primeiramente na cidade de Jerusalém. Poucos naquela época vão entender o que Davi está fazendo, porque a expectativa do povo é de ver o rei, quando abrir as portas e as trombetas tocam, é de ver o rei entrando em toda a sua majestade, em toda a sua glória, todo palpado com as suas vestes de vitória. Mas a Bíblia diz que Davi, ele entra com estola sacerdotal, vestes sacerdotais, assim como o servo, e ele coloca a arca em primeiro plano. Muitos anciões entendem o que Davi estava fazendo. Davi estava mostrando que a glória sobre Israel estava voltando, que a presença do Senhor sobre Israel estava voltando, que o Rei dos Reis, o maior rei de toda Israel, que é o Deus Altíssimo, o Eterno, estava entrando na cidade. E a expectativa de Davi é que todos gloriassem a Deus através da arca, porque a arca simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso, do Eterno. Então os anciões entenderam que Davi estava levando a glória a Deus, não a glória a si. Davi em nenhum momento quis roubar a glória de Deus, mas Davi se pôs como servo, fazendo sacrifícios de louvor ao Senhor, em agradecimento a Deus em todo tempo, em todo momento. Então, versículo 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no lugar aonde a tenda que lhe armava. E Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Então, a sua esposa, Mical, ela esperava que o rei Davi entrasse primeiramente, para que todos vissem que o marido dela venceu mais uma batalha. Mas ela não entendeu que Davi estava levando a glória realmente ao Rei Eterno, ao Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ela não entende isso em seu coração. E é uma frustração que se você for ver nos versículos próximos, você vê que ela conversa com Davi, ela fica indignada com essa situação. E Davi fala: eu não trouxe a glória sobre mim, mas eu trouxe a glória ao verdadeiro rei. Eu só estou representando a majestade eterna que é o Senhor. Eu estou aqui como um representante dele na terra. Então, em todo tempo e em todo momento, Davi está levando a glória a Deus. Davi está levando a Deus. Davi está mostrando que Deus é o principal em todas as coisas, que Deus é o principal em tudo. Davi, ao mesmo tempo de rei, ele se põe como servo, demonstrando que há um rei poderoso acima dele,
E é esse rei quem ele servia, ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi em nenhum momento quis levar a glória sobre si, mas ele sempre apontou a glória ao Rei, ao Eterno. Então, quando Davi vai exatamente buscar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, e quando as portas da cidade abrem e a arca entra e ele dança, ele está demonstrando ao povo que todos devem se prostrar à presença do Eterno, que todos devem adorar ao Deus de Israel, que era necessário voltar a ter essa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Davi está demonstrando em ações que é necessário o povo se voltar a Deus, que o povo deve se voltar à presença de Deus, que o povo deve estar na presença de Deus, que o povo deve dançar cânticos de alegria na presença do Senhor. Davi está restaurando profeticamente uma aliança que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Davi está ali profetizando, a um ato profético, onde os povos ali, o povo presente, começa a entender que a melhor coisa que pode acontecer é estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Todas as guerras, todas as batalhas que Davi travou, ele sempre levou a glória a Deus, nunca a glória a si. Então Davi demonstra em humildade que tudo que ele fez não foi para a glória dele, mas foi para a glória do Deus Altíssimo. Amém? Então Davi está aqui simbolizando exatamente que Deus precisa estar em primeiro plano em toda a sua vida, que Deus precisava estar em primeiro plano em seu reino. Tanto que quando a arca chega exatamente na tenda onde Davi separou, ele leva ofertas agradáveis a Deus, ele leva primícias ao Senhor, e ali ele distribui depois aos povos a bênção de Deus, abençoando a cada um. Mais para frente, a vontade de Davi era de construir um templo aonde a arca da aliança deveria ficar. Ele não queria que a arca ficasse em uma tenda, porque ele tinha um palácio, e se ele, que é rei, tem um palácio, a arca que representa o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tinha que ter exatamente algo muito maior que o seu palácio, algo sobrenatural, um templo para onde a arca possa ficar, a presença do Senhor possa ficar. Mas aí a gente vê que nos capítulos à frente, Deus ele até entende o coração de Davi, mas as suas mãos tinham muito sangue, porque Davi era um guerreiro. E Deus faz essa promessa que o seu filho ia dar continuidade a esse sonho. Então Davi ele prepara toda a situação. Ele separa ouro, ele separa pedras preciosas, ele separa o madeiro do melhor. Ele monta todo um aconselhamento para a construção do templo, pois ele sabia que ele não poderia fazer, mas o seu filho ia fazer isso. Então Davi sempre colocou Deus em primeiro lugar. Pastor, aonde você quer chegar nessa história? Quero te falar nessa noite que é necessário Deus estar em primeiro plano na sua vida. Que a honra e a glória não seja para si, mas que a honra e a glória seja para Deus. Se tudo que você está fazendo está agradando exatamente a Deus, está agradando ao coração do Pai, é necessário que em sua vida, tudo que você faça, a presença de Deus esteja em primeiro plano. É necessário que todas as suas ações agrade primeiramente a Deus.
e que as pessoas vejam Deus em sua vida. Que as pessoas olhem para você, mas vejam em você exatamente algo diferente. Que vejam Deus, o único Deus, brilhando dentro de você. Amém? É necessário nos dias de hoje que as pessoas vejam um Deus, o eterno, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade dentro de você. Você tem que ser o representante de Deus nessa terra. Você pode ser um empresário bem-sucedido. Você pode ser um homem bem-sucedido em todas as áreas. Mas a glória nunca pode ser para você. A glória tem que estar sempre para Deus. Você tem que ter a humildade no coração de entender que tudo que você está tendo, tudo que você está conquistando durante a sua vida, não é para você se vangloriar, mas é pela bondade, misericórdia e da graça e do amor de Deus sobre a sua vida. Se você está passando o momento da dificuldade, é para você entender que tem um Deus que Ele pode te prosperar se você trilhar o caminho certo, se você estar na presença dEle. Deus, Ele tem muitas formas de agir na nossa vida. Ele age, Ele fala com cada um de uma maneira diferente. O que Ele mais quer é Ele estar juntamente com você, presente diariamente com você. Assim como o rei Davi, demonstrando aqui que é necessário colocar Deus em primeiro plano na sua vida. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que Davi fazia, ele não fazia pensando em si próprio, mas sempre ele pensou em agradar a Deus. Quando a gente fala do assunto aqui da Arca da Aliança, Davi, a alegria de ele poder levar a Arca da Aliança para Jerusalém, sacrificando a cada 6 passos, fazendo um sacrifício agradável a Deus, ele demonstra que em todo tempo, em todo momento, Deus precisa estar em primeiro plano. Parar, respirar e ver se Deus está se agradando das nossas atitudes. Então a gente vê um referencial que o rei Davi deixou. A humildade, a simplicidade de buscar e estar na presença do Deus Todo-Poderoso. É necessário que nós venhamos compreender e a entender que Deus tem que estar em primeiro plano em nossa vida. Como eu disse, você pode ser um homem bem-sucedido, mas a glória não tem que vir para você, a glória tem que ser para Deus. As pessoas têm que olharem para você e ver Deus brilhar em você. Você tem que ser um referencial nos dias de hoje. Você tem que demonstrar o reino do Senhor através de atitudes, levando o amor, levando a comunhão, levando a presença, levando a graça, levando a misericórdia, sendo um referencial. As pessoas precisam olhar para você e ver amor em você. Como Jesus Cristo diz assim: olha, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Eu não vim para condenar ninguém, mas eu vim para trazer a esperança viva de novo aos corações. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo oprimidas, estão sendo amarguradas, porque não veem mais a esperança brilhar, não veem mais referenciais brilhar, não acreditam mais nesse Deus maravilhoso. Então precisamos ser esse referencial.
Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, como em alguns cultos a gente já falou o que é o reino dos céus, como é o reino dos céus, é tudo, primeiramente a Bíblia fala que a primeira coisa que é no reino dos céus é o amor. Deus, ele nos ama de uma maneira incondicional. Eclesiastes diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Porque nós erramos, nós pecamos todos os dias. E a misericórdia dele se renova a cada manhã porque ele ama a mim e a você. Deus, ele te ama. E ele demonstra do seu amor. E o que ele espera de nós é que nós possamos corresponder a esse amor. Sabe como nós fazemos para corresponder a esse amor? Quando nós colocamos ele em primeiro lugar em nossa vida. Assim como o rei Davi colocou a Arca da Aliança em primeiro plano. E Davi não vestiu vestes de rei para trazer a Arca da Aliança e o povo todo ficar alvoroçado vendo que o rei trouxe a arca. Pelo contrário, Davi colocou a túnica sacerdotal, dizendo também que ele era um servo. O rei era servo dos reis, do Senhor dos senhores. Então, o exemplo que Davi dá exatamente como uma liderança, demonstrando ao povo que é necessário estar se humilhando na presença de Deus, para que Deus possa fazer crescer e prosperar todos os seus caminhos. Que é necessário o reconhecimento que nós não somos nada se não tivermos Deus em nossa vida. Precisamos reconhecer que nós precisamos desse Deus, que nós precisamos dele todos os dias, que sem ele nós não somos nada. Reconheça aqui no seu coração que você precisa dele, que você precisa todos os dias dele. Agradeça a ele, converse com ele, pois ele ouve a tua voz. A partir do momento que você tem um coração quebrantado, sabe o que significa coração quebrantado? É um coração sincero. Mateus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus. Sabe que no seu quarto é você abrir o leque, porque no seu quarto é onde você se despir, né? Onde você, a partir do momento que você toma um banho, você troca de roupa, você fica ali no seu quarto nu. Então, quando Mateus fala isso, ele fala assim, ó, fique exatamente nu na presença do Senhor. Mas não estou falando fisicamente, estou falando de coração. Abra o seu coração e converse com Deus. Fale tudo o que você está sentindo. Seja sincero nas palavras. Seja sincero consigo mesmo. Peça a Deus. Converse com Deus. Abra o seu coração. Amém? Ele vai estar te ouvindo. Ele sempre te ouve. Mas o que ele mais quer é que você entenda que ele precisa estar em primeiro plano na sua vida. Deus, ele ama você de uma maneira incondicional. A gente vê várias pregações falando de Jesus, o que Jesus fez. Sim, amados. A gente vê tudo isso, a gente entende tudo isso, a gente compreende tudo isso. Mas a gente não se atenta em Cristo Jesus. Sabe, que é você parar um pouquinho e refletir. Pô, Jesus, ele morreu por mim. Jesus, ele sofreu por mim. Jesus, ele levou sobre si todas as minhas dores. Cara, que amor que é esse, velho? Como um homem, Rei dos Reis, Filho do Deus Altíssimo, ele exatamente se despiu de toda a sua glória para sofrer, ser humilhado, levar chicotadas por amor a mim, que sou um pobre pecador. Então é você parar um pouco e começar a refletir nas ações que Jesus fez por amor à humanidade, por amor ao ladrão,
ao bandido, ao pedófilo. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Amados. O amor de Deus, ele é tão constrangedor que a gente não consegue entender. Mas ele demonstra que ele quer, que ele ama cada um. Mas nós queremos também amar a ele. Então precisamos parar um pouco e começar a refletir no que Jesus fez. Será que eu era merecedor de tudo isso? Puxa, eu erro tanto, eu tanto piso na bola tanto. Não é? Mas ele te ama. E ele constrange com o amor. E o que ele quer é que você aceite ele como Senhor e Salvador. E você abra o seu coração para ele. E você deixe ele ser o primeiro da sua vida. Deixe ele governar a sua vida. Davi, quando ele faz esse ato profético, trazendo a arca do Senhor sobre a cidade de Jerusalém, ele está falando assim: Deus, governa esta cidade, governa esse país, pois ele é teu, Senhor. Israel é tua, Pai. Eu só quero ser o representante nessa terra para agradar o teu coração. Entra, Senhor, e seja glorificado o verdadeiro rei, porque o rei és tu. Eu só sou um servo que te ama e que te adora. Amém? Que essa palavra possa entrar de encontro ao seu coração. Que você possa refletir nessa noite. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo que fala comigo, com você nessa noite. Quem ministra o culto é o Espírito Santo de Deus. E ele está falando: deixa eu trabalhar na sua vida. Dai-me uma oportunidade de mostrar o que eu posso fazer. O quanto eu amo você. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana, sábado e domingo maravilhoso, de coração aberto e agradecendo tudo que Deus tem feito na sua vida. E se você está passando pelo momento de dificuldade, deixa eu te contar um segredo. Agradecer é a chave para a vitória. Porque se você está passando pela tribulação, se você está passando pela dificuldade, é porque Deus quer ensinar algo a você. É porque Deus quer corrigir algo em você. A correção e o amor caminham juntos. Então não fique triste, mas busque a presença de Deus e fala: Deus, o que eu preciso fazer para melhorar? Aonde eu estou errando, Senhor? Mostra-me que eu possa me consertar, meu Pai. Toda a tribulação, ela vem para demonstrar que nós precisamos se ajustar ao modelo de Jesus. Quando nós passamos por dificuldade e tribulação, quando nós passamos pelo perrengue, é porque Deus quer nos consertar aqui dentro. Muitas vezes somos consertados no orgulho. Já passei por isso, amados. Muitas vezes somos consertados no amor, liberar perdão, perdoar. Deus, ele ama de uma maneira sobrenatural a cada um de nós. Então, deixe o Senhor te consertar nessa noite, te pegar exatamente como um vaso, quebrar e te moldar novamente, segundo a vontade dele. Amém? Vamos orar para terminar o culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada dia, Senhor, nos dar a oportunidade, Senhor, de podermos melhorar, Senhor, nos teus caminhos, meu Pai. Nos ajuda, nos ensina, meu Pai. Obrigado pela tua misericórdia, meu Pai. Aquele que está fraco, Senhor, fortalece, meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles que estão firmes, Senhor, que continue orando para que não caia, meu Pai. Dai uma boa noite a cada um, Pai, que está ouvindo, Senhor, esse culto, meu Pai.
Abençoa a sexta-feira, o sábado, o domingo, Senhor. A família de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Entra, Senhor, com a tua provisão, Senhor. Entra, Senhor, com a tua provisão, meu Pai, com o teu amor, meu Pai. Cura, sara, Senhor, os enfermos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Mostra, Senhor, mais uma vez, meu Pai, que o Senhor está no controle da vida de cada um deles, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que você tenha a comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Até domingo, aqui pela Biblical Church, unidos com Cristo, às 7h30, para o nosso culto, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus.